Meu avô sempre contava a mesma história quando a gente se reunia em volta da mesa depois do jantar, principalmente nas noites de tempestade. Era quase um ritual na nossa família. A gente já conhecia cada detalhe, cada pausa que ele fazia para aumentar o suspense. Mas mesmo assim, todo mundo ficava com os olhos grudados nele, esperando o momento que o arrepio ia subir pela espinha. Ele contava que isso aconteceu lá pelos anos 80, quando ele e minha avó ainda moravam naquele sítio antigo no interior, bem antes de eu nascer. Era um lugar isolado, sabe? Daqueles que não tinha vizinho perto, só mato fechado em volta e uma estrada de terra que, quando chovia, virava um lamaçal sem fim. Meu avô falava que a casa era simples, de madeira, com telhado de barro e uma varanda na frente onde eles costumavam sentar nas tardes de domingo para tomar um café e ver o tempo passar. Não tinha energia elétrica naquela época, então eles usavam lampião, vela e um rádio velho à pilha que só pegava uma estação chiada. A água vinha de um poço no quintal e o banheiro era aquelas casinhas separadas da casa principal. Uma vida dura, mas que eles lembravam com certo carinho, pelo menos até aquela noite que mudou tudo. Quando meu avô começava essa parte da história, a voz dele ficava mais baixa, como se, mesmo depois de tantos anos, ele ainda tivesse medo de que a coisa da janela pudesse escutar e aparecer de novo. Ele olhava para os cantos da sala, acendia um cigarro de palha e tomava um gole de café antes de continuar. E por mais que eu já tivesse ouvido aquela história dezenas de vezes, eu sempre sentia um frio na barriga quando ele chegava nessa parte. Era uma noite de sexta-feira, segundo meu avô, e uma chuva fina caía desde o entardecer, deixando tudo úmido e com aquele cheiro de terra molhada que subia do chão. Eles já tinham jantado e se preparavam para dormir cedo, como sempre faziam, porque no dia seguinte tinha que acordar com as galinhas para cuidar da roça e dos animais. Minha avó tinha rezado o terço dela, como fazia todas as noites, e meu avô tinha verificado se as portas e janelas estavam bem fechadas, mais por costume do que por medo. Naquela época, segundo ele, não tinha essa violência toda de hoje em dia. Eles deitaram, apagaram o lampião e ficaram ali no escuro, ouvindo o barulho da chuva no telhado e nos vidros da janela. Foi quando, já quase pegando no sono, eles escutaram o primeiro barulho estranho. No começo pensaram que fosse só o vento balançando algum galho de árvore contra a parede, ou talvez algum bicho pequeno procurando abrigo da chuva. Mas depois veio o som de arranhões, como unhas raspando contra a madeira do lado de fora. E então, as batidas na janela do quarto deles. Não eram batidas fortes, eram suaves, como se alguém estivesse chamando com cuidado para não assustar. Meu avô contava que minha avó apertou o braço dele com força e sussurrou: "Tem alguém lá fora." Ela tinha aquele tipo de sensibilidade, sabe? Daquelas pessoas que sentem as coisas antes de acontecerem, que sonham com um parente que vai morrer, que sabem quando vai chover só olhando para o céu. Meu avô, que era mais cético, pensou que fosse algum vizinho precisando de ajuda, embora achasse estranho alguém aparecer àquela hora da noite, ainda mais com aquela chuva. As batidas continuaram e meu avô decidiu ver o que era. Acendeu o lampião e foi até a janela. Minha avó implorou para ele não olhar. Disse que tinha algo errado, que ela sentia um peso no ar, uma presença ruim. Mas meu avô era teimoso como uma mula velha. Quando ele afastou a cortina e olhou para fora, o que viu fez seu sangue gelar nas veias. Grudada no vidro da janela tinha uma mão. Não uma mão normal de gente, mas uma mão grande demais, com dedos compridos e finos, a pele tão pálida que chegava a brilhar na escuridão, toda suja de lama e com as unhas compridas e escuras como garras. A mão batia de leve no vidro, como se chamasse alguém lá de dentro.
Meu avô deu um pulo para trás e deixou escapar um grito abafado. Correu para o canto do quarto onde guardava a espingarda, uma calibre 12 de 2 canos que ele usava para caçar e para espantar onça que rondava o galinheiro. Carregou ela com as mãos tremendo tanto que quase deixou os cartuchos caírem no chão. Minha avó começou a rezar alto, o terço apertado nas mãos, dizendo para ele não sair, que aquilo não era coisa desse mundo. Mas meu avô, que apesar do medo era corajoso, ou talvez só teimoso mesmo, pegou o lampião na outra mão e foi ver o que estava acontecendo. Quando ele abriu a porta da frente, a chuva já tinha aumentado um pouco e o vento frio bateu no rosto dele, fazendo a chama do lampião dançar feito louca. Ele ergueu o lampião para iluminar o terreiro em volta da casa e foi então que viu. Perto da janela do quarto tinha uma figura agachada. Meu avô contava que, à primeira vista, parecia um homem muito alto que estava se abaixando para olhar pela janela. Mas quando a luz do lampião iluminou melhor, ele percebeu que não era um homem normal. Era uma criatura extremamente magra, os ossos aparecendo sob a pele branca como papel, sem um fio de cabelo no corpo todo, completamente nua e coberta de lama dos pés à cabeça. Quando a luz atingiu a criatura, ela virou lentamente a cabeça na direção do meu avô. Foi quando ele viu o rosto dela. Os olhos eram grandes demais para o rosto, pretos como 2 jabuticabas maduras, e a boca era um rasgo fino que ia de orelha a orelha. Não tinha nariz, só 2 furos onde ele deveria estar. Meu avô contava que nunca tinha sentido tanto medo na vida. As pernas dele ficaram bambas, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Mas ele conseguiu gritar: "Quem é você? O que quer aqui?" A criatura então se levantou, mostrando que era muito mais alta do que parecia. De acordo com meu avô, devia ter uns 2 metros de altura, talvez mais. E era magra como um graveto. O mais aterrorizante veio depois. A criatura abriu aquela boca grande demais e falou numa voz que não era de homem nem de mulher. Era como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo. Algumas agudas, outras graves, todas misturadas. "Vem cá, vem cá." E esticou um daqueles braços compridos na direção do meu avô, como se estivesse convidando ele para ir até ela. Foi nessa hora que meu avô, tremendo de medo, mas determinado a proteger a família, apontou a espingarda e atirou. O barulho do tiro cortou o silêncio da noite e o clarão iluminou o terreiro todo por 1 segundo. Meu avô jurava que acertou em cheio no peito da criatura. Em condições normais, um tiro daqueles a essa distância seria fatal. Mas a criatura nem se mexeu. Ficou ali, parada, olhando para ele, com aqueles olhos negros, a cabeça inclinada para o lado como se estivesse curiosa. "Vem cá," ela repetiu, dando um passo na direção dele. Meu avô atirou de novo, agora mirando na cabeça. Ele tinha sido caçador a vida toda e sabia que não tinha como errar. Mas novamente, a criatura nem se abalou com o tiro. Foi como se as balas atravessassem ela sem causar nenhum dano. Nesse momento, meu avô percebeu que estava lidando com algo que não era desse mundo. Mas ele ainda tinha um último cartucho. E com as mãos tremendo, recarregou a espingarda e atirou pela 3ª vez. Depois do 3º tiro, algo estranho aconteceu. A criatura parou, olhou para o próprio peito, onde as balas deveriam ter feito buracos, mas não havia nada, nem um arranhão. Então ela olhou de volta para o meu avô e, num movimento rápido demais para algo daquele tamanho, girou o corpo e saiu correndo em direção ao matagal que ficava atrás da casa. Corria de um jeito estranho, meio saltitante, meio arrastado, como se não estivesse acostumada a usar as pernas. Em segundos, desapareceu na escuridão da mata. Meu avô ficou ali, parado, a espingarda ainda apontada para o lugar onde a criatura tinha sumido, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de acontecer. Só voltou para dentro de casa quando começou a sentir a chuva forte molhando ele todo. Trancou a porta com todas as trancas que tinha. Empurrou móveis contra ela e correu para o quarto onde minha avó continuava rezando.
agora mais alto e mais rápido, as contas do terço passando entre os dedos dela num ritmo frenético. Quando ele contou o que tinha visto, minha avó fez o sinal da cruz e disse que já tinha ouvido histórias sobre coisas assim, criaturas que não eram nem vivas nem mortas, que vagavam pelas matas isoladas do interior, chamando pessoas para fora de suas casas durante a noite. Na manhã seguinte, quando a chuva finalmente parou e o sol começou a aparecer, meu avô criou coragem para sair e ver se encontrava algum rastro da criatura. O chão estava enlameado e na frente da janela do quarto tinham pegadas enormes, muito maiores que as de um homem normal, profundas na lama, como se o que quer que fosse pesasse muito mais do que parecia. As pegadas iam da janela até a borda do matagal, onde desapareciam entre as árvores. Meu avô seguiu o rastro por alguns metros mata adentro, mas não teve coragem de ir muito longe. Disse que enquanto andava, tinha a sensação de estar sendo observado, como se a criatura ainda estivesse por ali, escondida, esperando ele se afastar demais da casa. Voltou correndo e naquele mesmo dia começou a preparar as coisas para se mudarem dali. Minha avó não precisou de muita convicção, ela também queria distância daquele lugar. Em menos de uma semana, eles já tinham vendido o sítio por uma pechincha para o primeiro interessado que apareceu, um homem da cidade, que nem perguntou por que eles estavam vendendo com tanta pressa. Para ele, meu avô só disse que tinha recebido uma proposta de trabalho melhor em outro lugar, mas nunca contou o verdadeiro motivo. Nem precisava. Na região, todos conheciam as histórias sobre coisas estranhas que apareciam nas noites de chuva, chamando as pessoas para fora. Algumas pessoas da região diziam que era o corpo seco, outros falavam do curupira e tinha quem dissesse que era a alma penada de gente que morreu perdida na mata. Fosse o que fosse, meus avós nunca mais voltaram àquele lugar. Anos depois, quando eu já era adolescente, perguntei para o meu avô se ele achava que aquilo tinha sido real mesmo ou se talvez tivesse sido fruto do medo, da escuridão, da chuva, todas essas coisas juntas, criando uma espécie de alucinação. Ele me olhou sério, daquele jeito que só gente velha que já viu muita coisa na vida olha, e me disse: "Meu filho, tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar. Não sei o que era aquilo, só sei que não era coisa desse mundo. E sei também que as balas da minha espingarda, que já tinham derrubado onça, atravessaram aquela coisa como se fosse feita de fumaça." Ele tirou o velho terço do bolso, aquele mesmo que minha avó usava naquela noite, e que ele passou a carregar depois que ela faleceu, e disse: "A única proteção que a gente tem contra coisas assim é a fé e saber quando deve ficar longe." Desde então, eu nunca mais duvidei da história do meu avô. E sempre que estou no interior, longe da cidade, em noites de chuva, fico atento a qualquer barulho estranho na janela. E se por acaso escuto alguma coisa, faço como meu avô me ensinou. Finjo que não ouvi e rezo baixinho, porque tem chamados que a gente não deve atender. Um vulto sem rosto me observando da mata. Foi isso que mudou minha vida para sempre, naquele setembro de 2017. Acordo suando frio, só de lembrar. O corpo da gente sabe quando tem algo errado, mesmo antes da nossa cabeça entender. Foi assim naquela tarde. Um arrepio subiu pela minha espinha, do nada, enquanto eu estava consertando a cerca do meu sítio. Tenho esse pedaço de terra no meio do nada há mais de 20 anos. Um lugar tranquilo onde só se ouve o canto dos passarinhos, o vento nas folhas e, de vez em quando, o mugido das vacas no pasto. Gosto dessa vida simples, sabe? Acordo com o cantar do galo, cuido das plantas, dos bichos e vou dormir quando escurece. Nunca precisei de muito mais que isso. Mas depois daquele dia, a paz que eu sentia nesse lugar foi embora. E agora vivo com medo da noite, com medo de setembro, com medo daquela coisa que não devia existir nesse mundo. Te juro por tudo que é mais sagrado que isso aconteceu de verdade.
Não estou inventando nem aumentando nada. Vou contar tudo do começo e você decide se acredita ou não. Só sei que carrego isso comigo há anos e preciso botar para fora antes que me consuma por dentro. Era um dia quente de setembro, daqueles que o suor escorre nas costas, mesmo estando na sombra. O céu estava limpo, sem uma nuvem, e o sol castigava a terra. Tinha acordado bem cedinho, como sempre faço, para dar trato nos animais antes do calor apertar. Dei milho para as galinhas, ração para o cachorro velho que me acompanha há anos e soltei as vacas no pasto novo. Depois do almoço, peguei minhas ferramentas e fui consertar um pedaço da cerca que faz divisa com a mata fechada. A chuva forte da semana anterior tinha derrubado uns mourões e o arame estava todo frouxo. Não gosto de deixar cerca caída porque vai que entra bicho e estraga a plantação, né? Ou pior, vai que alguma vaca minha só me mata adentro e nunca mais acho. Então lá fui eu, debaixo daquele sol de rachar, com o Pitoco, meu cachorro, seguindo meus passos como sempre fazia. Coloquei as ferramentas na carroça, atrelei a égua Estrela e segui para o fundo do sítio. O caminho é comprido, uns 500 metros de estrada de terra que corta o pasto até chegar na divisa com a mata. Ali, a vegetação é fechada, densa mesmo, daquelas que não dá para ver mais que 2 ou 3 metros mata adentro de tão emaranhada que é. Cheguei lá, já era por volta das 2 da tarde. O sol estava a pino e não tinha uma sombra decente para descansar. Amarrei a Estrela num tronco de árvore que ficava na beirada do pasto e comecei o trabalho. Endireitei os mourões caídos, esticando bem o arame farpado para ficar firme. Estava concentrado no serviço, martelando com força, quando percebi que algo estava diferente. Foi aos poucos, sabe? Primeiro, notei que os passarinhos pararam de cantar. Depois, percebi que o vento tinha parado completamente, como se o tempo tivesse congelado. Até as cigarras, que fazem aquele barulho infernal no calor, silenciaram de repente. Um silêncio estranho, pesado, desceu sobre tudo. Foi quando o Pitoco começou a choramingar baixinho, com o rabo entre as pernas, olhando fixo para a mata. A Estrela também ficou inquieta, relinchando e puxando a corda, querendo fugir dali. Nessa hora, senti um frio na barriga, daqueles que a gente sente quando sabe que tem perigo por perto. Parei o que estava fazendo e olhei em volta, tentando entender o que estava assustando os bichos. No início, não vi nada fora do comum, só a mata escura e densa como sempre foi. Mas aí, quando foquei melhor entre as árvores, foi que eu vi. Entre os troncos das árvores, lá no meio da escuridão da mata, tinha uma figura de pé, parada. No começo achei que era uma pessoa, talvez algum vizinho que estava caçando por ali, ou algum andarilho perdido. Mas logo percebi que não era nada disso. Era algo alto demais para ser gente, devia ter mais de 2 metros. Era fino, magro que nem vara de pescar, e completamente preto, não apenas escuro como pele queimada de sol, mas preto como se fosse feito de sombra mesmo, como se sugasse a pouca luz que entrava na mata. E os braços, meu Deus do céu, aqueles braços, eram compridos demais, anormais, chegavam quase até o chão, mesmo a coisa estando de pé. O mais apavorante era que aquilo não tinha rosto. Onde devia ter olhos, nariz e boca, era tudo liso, como uma bola preta. Mesmo assim, eu sentia. Sabia que a criatura estava me observando, me estudando. Uma sensação horrível de ser encarado por algo que não devia existir. Meu coração disparou na hora, minhas pernas ficaram fracas que nem gelatina, o suor frio desceu pela testa e a boca ficou seca feito palha. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer, segurando o martelo com tanta força que meus dedos começaram a formigar. O Pitoco agora tremia e ganhia de medo. A Estrela puxava com tanta força a corda que achei que ia arrebentar. Não sei quanto tempo fiquei ali, parado, encarando aquela coisa. Podia ter sido 1 minuto ou 1 hora. O tempo pareceu parar. Foi como se nós dois estivéssemos travando uma batalha silenciosa, só com o olhar.
mesmo sabendo que aquilo não tinha olhos. Depois de um tempo, algo dentro de mim acordou e meu instinto gritou para eu dar o fora dali. Mas antes, uma curiosidade doentia me fez querer chegar mais perto, ver melhor o que era aquilo. Dei um passo à frente, depois outro e mais outro, indo na direção da criatura. Foi quando ela fez algo que gelou meu sangue, virou a cabeça para o lado, num ângulo que nenhum pescoço humano conseguiria, como se tivesse curiosa com a minha aproximação. E então, num piscar de olhos, simplesmente sumiu. Não correu, não se moveu, não saiu de trás de uma árvore. Apenas desapareceu, como fumaça se dissipando no ar. Não precisei de mais nada para entender que tinha que sair dali. Larguei as ferramentas no chão mesmo, desamarrei a estrela com as mãos, tremendo tanto que mal conseguia desatar o nó, e montei nela sem nem usar a carroça. O Pitoco correu na frente da gente e voltamos para o sítio numa velocidade que nunca tinha visto aquela égua velha alcançar. Cheguei em casa, tranquei tudo e passei o resto do dia olhando pela janela, esperando ver aquela figura emergir da mata a qualquer momento. Nos dias seguintes, tentei me convencer que tinha sido só imaginação, cansaço do trabalho no sol forte ou até alguma febre que nem percebi que estava tendo, mas sabia no fundo do meu coração que tinha visto algo real. E a confirmação veio 5 dias depois. Eu estava na cama, já era tarde da noite, devia ser umas 11 horas. A lua estava cheia lá fora, iluminando o terreiro do sítio com aquela luz prateada. Estava quase pegando no sono quando ouvi passos ao redor da casa. Passos estranhos, arrastados, como se algo muito pesado estivesse se movendo devagar, circulando minha casa. O Pitoco, que sempre dorme aos pés da minha cama, levantou a cabeça e começou a tremer. Não latiu, não rosnou, só tremia. Foi aí que percebi que não era um bicho normal. Os cachorros latem para onça, para lobo, para qualquer animal que se aproxime. Mas o Pitoco estava morrendo de medo, em pânico silencioso. Os passos continuaram, lentos, ao redor da casa, como se estivessem procurando uma entrada. Foi até a janela e ouvi um barulho na varanda, como se algo pesado tivesse subido os degraus. Depois veio um som na porta, não uma batida, mas como se algo grande estivesse se apoiando nela, fazendo a madeira estalar. O trinco se mexeu sozinho, girando lentamente, como se alguém estivesse tentando abrir a porta do lado de fora. Peguei minha espingarda velha, encolhi num canto da sala e fiquei a noite toda acordado, tremendo, rezando todas as orações que conhecia e algumas que inventei na hora. Só quando o sol começou a nascer é que os barulhos pararam. Demorei 3 dias para criar coragem de sair de casa depois do escurecer. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. E agora, prepare-se, porque a próxima história vai te deixar sem dormir. E aquela cama me dava arrepios desde o primeiro dia que pisei no sítio. Na época não sabia de nada, só achava esquisito como todos desviavam o olhar quando eu perguntava sobre o quarto trancado no fim do corredor. Era sempre a mesma coisa. É só um quarto velho que a gente não usa, dizia meu tio com um jeito estranho, mudando de assunto logo em seguida. Aceitei o convite para tomar conta do sítio dele por uns meses, enquanto ele ia para a cidade fazer um tratamento. Eu estava precisando de um lugar tranquilo mesmo, longe da correria da cidade grande. O sítio era bonito, bem cuidado, com bastante verde em volta e uma vista que tirava o fôlego. No primeiro dia, meu tio me mostrou tudo, onde ficavam as ferramentas, como ligar a bomba d'água, onde guardar os ovos das galinhas, mas passou direto por aquela porta no fim do corredor como se ela nem existisse. Na primeira noite dormi feito pedra. O cansaço da viagem me derrubou na cama. Na segunda noite já foi diferente.
Acordei lá pelas 3 da madrugada com uma sensação esquisita. Aquele tipo de coisa que a gente sente quando tem alguém olhando pra gente, sabe? Um frio na espinha que faz o coração disparar sem motivo. Abri os olhos devagar e fiquei atento aos barulhos da casa. No começo era só o normal mesmo, o vento nas telhas, uma galinha cacarejando fora de hora, o rangido natural da madeira. Mas aí veio aquele barulho que não tinha explicação. Um rangido ritmado, lento, como se alguém tivesse se balançando numa cadeira velha ou numa cama. O estranho é que vinha do quarto trancado. Me enrolei no cobertor e fingi que não estava ouvindo. Deve ser só o vento, pensei, tentando me convencer. Mas no fundo eu sabia que não era. Na manhã seguinte, tomei coragem e perguntei para a vizinha, que vinha todo dia fazer almoço e dar uma ajeitada na casa. Ela estava na cozinha, cortando legumes para o caldo, quando soltei a pergunta sem rodeios: que história tem aquele quarto trancado no fim do corredor? A faca parou no ar. Ela ficou imóvel por um tempo que pareceu uma eternidade e depois começou a fazer o sinal da cruz, várias vezes seguidas. O menino não devia mexer com essas coisas. Ela falou baixinho, com os olhos arregalados de medo. Tem coisa que é melhor deixar quieto. Mas eu insisti, falei do barulho que tinha ouvido de noite. Foi aí que ela sentou na cadeira da cozinha, olhou para os lados, como se tivesse medo que alguém escutasse, e começou a falar. Esse sítio nem sempre foi do seu tio. Antes pertencia a um homem ruim, muito ruim. Dizem que ele prendeu uma moça naquele quarto por muito tempo, e ele fazia coisas com ela, coisas que nem Deus perdoa. A vizinha parou, respirou fundo e continuou. Quando acharam o corpo dela, já fazia dias que estava sem vida, amarrada naquela cama. A história me deixou sem chão. Um arrepio forte subiu pela minha espinha e senti um peso no peito, como se tivessem colocado uma pedra em cima de mim. Quis saber mais, mas a vizinha se recusou a continuar. Disse que já tinha falado demais e que certas histórias não devem ser contadas inteiras. Me aconselhou a dormir com uma tesoura aberta embaixo do travesseiro e um copo d'água benta do lado da cama. Fiquei com aquilo martelando na cabeça o dia todo. Nem consegui comer direito, o estômago revirado só de pensar no sofrimento daquela pobre moça. À noite, deitei cedo, mas não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, o coração acelerado, esperando ouvir o rangido de novo. E não deu outra. Lá pelas tantas, começou. Aquele barulho lento, cadenciado, de algo pesado se movendo para frente e para trás. Devia ter seguido o conselho da vizinha e ficado quieto na minha cama. Mas a curiosidade é um bicho danado que faz a gente fazer besteira. Levantei devagar, as pernas bambas de medo, peguei a lanterna que deixava na mesinha de cabeceira e fui andando pé ante pé pelo corredor escuro. O rangido foi ficando mais alto conforme eu me aproximava. Parei em frente à porta trancada, com o coração querendo sair pela boca. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a lanterna, e um suor frio escorria pelas minhas costas, mesmo a noite não estando quente. Por um momento pensei em voltar, mas já tinha chegado até ali. Encostei o ouvido na madeira e o som ficou mais claro. Era mesmo uma cama rangendo, como se alguém estivesse deitado nela, balançando o corpo para frente e para trás sem parar. Foi quando notei que tinha uma fresta entre a porta e o batente. Me abaixei e coloquei o olho ali, tentando enxergar alguma coisa lá dentro. No começo, não vi nada além da escuridão, mas depois de um tempo meus olhos se acostumaram e consegui distinguir os contornos dos móveis. Era um quarto simples com uma cômoda velha, uma cadeira no canto e bem no meio uma cama grande de madeira escura. E a cama? Meu Deus do céu! A cama estava se mexendo sozinha, balançava de um lado para o outro num ritmo constante, como se tivesse alguém deitado nela. Mas não havia ninguém ali, pelo menos ninguém que eu pudesse ver. O colchão afundava no meio, como se um corpo invisível estivesse pressionando ele para baixo.
Minhas pernas ficaram moles, o coração disparou tanto que eu podia ouvir ele batendo nos meus ouvidos e a respiração ficou curta, como se o ar tivesse ficado pesado de repente. Foi aí que aconteceu. O movimento da cama parou de repente e senti um frio cortante passar pelo corredor, tão gelado que chegou a embaçar minha respiração na frente do rosto. E então, bem devagar, vi o colchão mudando de forma, como se aquele corpo invisível estivesse agora sentado na beirada da cama, virado na direção da porta, na direção de onde eu estava espiando. Não esperei para ver mais nada. Saí correndo de volta para o meu quarto, me joguei na cama e me cobri até a cabeça tremendo feito vara verde. O resto da noite passei em claro, rezando todas as orações que aprendi quando criança e algumas que inventei ali mesmo, de desespero. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, tomei a decisão. Ia embora dali naquele mesmo dia. Mas antes de arrumar minhas coisas, fui até a casa da vizinha. Precisava saber a história toda. Ela tentou se esquivar, mas quando contei o que tinha visto, percebeu que não tinha mais como esconder. Sentamos na varanda dela, com um café na mão que eu nem toquei de tão nervoso, e ela me contou tudo. Essa história aconteceu há muitos anos atrás. O homem que morava ali era conhecido na região como alguém de gênio difícil, que vivia sozinho e não gostava de conversa com ninguém. Um dia apareceu com uma moça, jovem ainda, dizendo que era sobrinha que vinha da cidade grande para morar com ele. No começo, ninguém desconfiou de nada, mas depois de um tempo, as pessoas perceberam que nunca viam a tal sobrinha. Quando perguntavam por ela, ele dizia que era doente, que não podia sair de casa. Os meses foram passando e os vizinhos começaram a estranhar. Teve gente que jurou ter ouvido gritos vindo daquele sítio durante a noite. Até que um dia, o homem sumiu. Simplesmente pegou o carro e nunca mais ninguém viu. Foi a filha do vizinho que encontrou a moça, quando resolveram entrar na casa para ver se estava tudo bem. Ela estava no quarto, amarrada na cama, já sem vida. A vizinha fez uma pausa, os olhos marejados, como se tivesse difícil continuar. Senti um aperto no peito só de imaginar o sofrimento daquela pobre moça. Depois a vizinha respirou fundo e seguiu. Seu tio comprou o sítio muitos anos depois por uma mixaria. Ninguém queria aquele lugar. Ele até tentou usar o quarto normalmente. Botou móveis novos, pintou as paredes, mas as coisas estranhas começaram logo. A cama balançava sozinha durante a noite. Objetos mudavam de lugar. Tinha noites que dava para ouvir um choro baixinho vindo de lá. Seu tio até chamou um padre para benzer a casa toda, mas não adiantou. Depois chamou uma pessoa que mexia com essas coisas de espírito e ela disse que a alma da moça estava presa ali, revivendo o sofrimento dela. Disseram para o seu tio queimar a cama, que era onde ela tinha passado os seus últimos dias, mas ele não teve coragem. Acabou só trancando o quarto e deixando do jeito que tá. Tem gente que diz que enquanto aquela cama existir, a alma da pobre coitada vai continuar presa naquele quarto, sofrendo. Quando voltei para o sítio, já não conseguia mais ficar ali nem mais um minuto. Meu estômago estava embrulhado, minhas mãos tremiam, e eu sentia como se a todo momento alguém estivesse me observando. Arrumei minhas coisas às pressas, deixei um bilhete para o meu tio e parti naquela mesma manhã. Mas a história não acaba aí. Uma semana depois de ter voltado para a cidade, recebi um telefonema do meu tio. Ele estava transtornado, falando rápido e sem muito sentido. Quando consegui acalmar ele, entendi o que tinha acontecido. Na noite anterior, um incêndio tinha começado no sítio. Mas não era um incêndio qualquer. O fogo começou sozinho, apenas no quarto trancado, e consumiu só a cama e nada mais. Nem as cortinas pegaram fogo. Quando os bombeiros chegaram, encontraram só as cinzas da cama no meio do quarto intacto. Meu tio voltou para o sítio depois disso, e segundo ele, as coisas estranhas pararam. O quarto foi reformado e agora serve de depósito, mas eu nunca mais tive coragem de voltar lá. Nesses dias,
Conversando com a vizinha por telefone, ela me contou que meu tio chamou um senhor que trabalha com essas coisas de espírito. Fizeram um trabalho pesado lá, com velas pretas, rezas fortes e outras coisas que ela nem soube me explicar direito. Desde então, dizem que a paz voltou àquele lugar. O quarto não faz mais barulhos estranhos durante a noite. A temperatura não cai de repente, sem explicação. O choro baixinho, que alguns juravam ouvir, não é mais escutado. Quando me perguntam se acredito em alma penada, em espírito que fica preso nesse mundo, não sei bem o que responder. Só sei o que vi e o que senti naquela noite. E sei também que tem certos lugares por aí carregando histórias tão pesadas que deixam marcas que a gente não consegue explicar. Às vezes, quando acordo no meio da noite e ouço o vento batendo na janela do meu apartamento na cidade, lembro daquele rangido. E por um segundo, tenho a impressão de que, mesmo estando longe, aquela cama ainda está lá, balançando no escuro, esperando alguém espiar pela fresta da porta. Eu nunca acreditei muito nessas histórias de assombração que o pessoal conta por aí. Sempre achei que era coisa inventada para assustar criança e entreter os outros nas rodas de conversa. Mas aí aconteceu comigo, e agora nem sei mais no que acreditar. Era fevereiro, tempo de calor danado. Tinha me mudado há pouco tempo para a casa do meu tio numa área rural. Ele precisava de ajuda no sítio dele depois que machucou as costas. E como eu estava sem emprego na cidade, achei que ia ser bom passar um tempo lá. A casa ficava no alto de uma colina, um lugar bonito com vista para tudo quanto é lado. Logo nos primeiros dias percebi que os vizinhos eram meio esquisitos quando falavam daquele lugar. Vivia ouvindo comentários tipo, cuidado quando andar sozinho, ou melhor não sair depois que escurece. No começo não dei muita bola. Achei que era só o jeito do povo do interior ser mais supersticioso mesmo. Meu tio também nunca comentou nada de estranho, só me ensinou as tarefas do dia a dia e mostrou os arredores da propriedade. Tinha uma parte que chamou minha atenção. Um conjunto de pedras grandes numa clareira perto da divisa com a mata. Era um lugar bonito, parecia até coisa de cartão postal. Meu tio só disse que era melhor eu não ir lá de noite, e na hora pensei que era por medo de eu cair ou me machucar no escuro. As primeiras semanas foram tranquilas. Eu acordava cedo, ajudava com as vacas, consertava cercas e fazia o que mais precisasse. À noite, estava sempre tão cansado que dormia que nem pedra. Mas aí veio aquela sexta-feira que mudou tudo. Tinha sido um dia quente pra caramba, daqueles que a gente sua só de respirar. Depois do jantar, meu tio disse que ia dormir mais cedo porque estava com dor nas costas. Eu ainda não estava com sono e resolvi ficar na varanda tomando um café e aproveitando a brisa da noite, que era a única hora fresca do dia. Sentei numa cadeira de balanço velha e fiquei ali, olhando as estrelas e escutando os grilos. Devia ser umas 9 da noite quando ouvi. Uma cantoria baixinha, distante, vindo lá dos fundos da propriedade. No começo, pensei que fosse algum rádio ligado na casa de algum vizinho, mas a voz era estranha demais. Era um canto triste, arrastado, numa língua que eu não entendia. E parecia vir lá da direção daquelas pedras que tinha visto. A curiosidade foi maior que o bom senso e resolvi ver o que era aquilo. Peguei a lanterna que ficava pendurada perto da porta e saí. A lua estava cheia, então dava para enxergar o caminho sem muita dificuldade. Fui andando devagar, tentando não fazer barulho. A cantoria continuava, agora mais clara à medida que eu me aproximava. Era a voz de uma mulher velha, tenho certeza, cantando uma melodia repetitiva que, por algum motivo que não sei explicar, me dava um aperto no peito. Quando cheguei perto da clareira das pedras, diminui o passo e desliguei a lanterna. Não sei por que fiz isso, mas senti que precisava ser cuidadoso, que não devia chamar atenção.
Me escondi atrás de um arbusto e olhei para a clareira. Conforme fui chegando mais perto, o ar parecia ficar mais frio e notei que os barulhos normais da noite tinham desaparecido. Nem grilo, nem sapo, nem o vento nas folhas. Só aquela cantoria triste ecoando na escuridão. Foi como se o mundo inteiro tivesse prendendo a respiração. E lá estava ela, uma velha sentada na pedra maior, bem no meio da clareira. A lua iluminava ela toda e dava para ver que usava um vestido escuro, comprido, desses antigos. Tinha os cabelos brancos, longos, que balançavam mesmo sem vento nenhum. Mas o que mais me assustou foi que, mesmo de longe, dava para perceber que os pés dela não tocavam o chão. Ela estava sentada naquela pedra alta e balançava as pernas como se fosse uma criança cantando aquela música estranha. Fiquei paralisado olhando aquela cena, sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria correr dali o mais rápido possível, mas outra parte estava hipnotizada por aquele canto triste. Foi quando pisei num galho seco sem querer. O estalo pareceu ecoar pela noite toda e a velha parou de cantar na mesma hora. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer barulho. Nem os grilos cantavam mais. Nada se movia. E então, bem devagar, a velha virou a cabeça na minha direção. Mesmo com a distância, senti que ela estava me encarando diretamente. Foi quando ela sorriu. Meu Deus, aquele sorriso, nunca vou esquecer. Era largo demais para um rosto humano. Ia de orelha a orelha, com dentes amarelados e pontudos. E então, ela começou a rir. Não era uma risada normal, de gente. Era um som agudo, como vidro quebrando, que foi aumentando, até parecer que vinha de todo lugar ao mesmo tempo. Minhas pernas ficaram fracas, meu coração batia tão forte que achei que ia explodir no peito e um medo que nunca tinha sentido antes tomou conta de mim. Não conseguia me mexer, era como se tivesse grudado no chão. Enquanto ela ria, percebi que a aparência dela estava mudando. O rosto, que antes parecia de uma senhora comum, ficou mais fino, o nariz mais comprido, os olhos afundaram nas órbitas até virarem só 2 buracos escuros. E ela continuava rindo, apontando para mim com um dedo comprido e torto. Foi quando ela desceu da pedra, num movimento rápido demais para alguém daquela idade. Não desceu como gente normal. Ela simplesmente escorregou da pedra como se fosse feita de fumaça e começou a vir na minha direção, flutuando a alguns centímetros do chão. Nessa hora, meu corpo finalmente obedeceu e saí correndo como nunca tinha corrido na vida. Tropecei várias vezes, arranquei a pele dos braços nos espinhos, mas não parei nem olhei para trás. A risada dela me seguia, parecendo estar sempre logo atrás, às vezes à direita, às vezes à esquerda, como se ela estivesse em todo lugar. Meus pulmões queimavam, minhas pernas doíam, mas o medo era tanto que não conseguia parar. A cada passo que dava, tinha a sensação de que algo gelado ia tocar meu ombro a qualquer momento. O caminho de volta para casa nunca pareceu tão longo. Era como se a distância tivesse aumentado, como se eu estivesse correndo em câmera lenta, enquanto aquela coisa se aproximava cada vez mais. O suor escorria pelo meu rosto, misturado com lágrimas que nem percebi que estava derramando. Tentei gritar por ajuda, mas minha voz não saía, só um gemido abafado pelo pânico. Em algum momento, achei que tinha me perdido, que tinha tomado o caminho errado, porque nada parecia familiar no escuro. Cheguei na casa com a respiração faltando, suando frio, e bati a porta com tanta força que acordei meu tio. Ele veio correndo ver o que tinha acontecido, e quando me viu naquele estado, todo arranhado e branco feito papel, só balançou a cabeça e disse: "Você foi lá nas pedras, não foi?" A voz dele não tinha surpresa, só uma espécie de resignação. Sentamos na cozinha e com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a xícara de chá que ele me deu, contei o que tinha visto. Meu tio suspirou fundo e finalmente me contou a história que todo mundo na região conhecia, menos eu.
Há muitos anos atrás, aquela terra pertencia a uma comunidade pequena, onde morava uma senhora que conhecia os segredos das plantas. Ela vivia sozinha e ajudava quem precisasse com remédios naturais, partos, essas coisas. Mas quando as colheitas começaram a falhar e o gado começou a adoecer sem explicação, o povo logo culpou ela. Disseram que era bruxa, que tinha feito pacto com o diabo, as coisas que o povo ignorante sempre diz quando não entende algo. Numa noite de lua cheia, um grupo de homens foi até a casa dela, arrastou ela para fora e a levou até aquelas pedras. O que aconteceu depois, ninguém gosta de falar. Mas dizem que antes de morrer, ela jurou que voltaria em todas as noites de lua cheia para levar embora quem se aproximasse dela. Desde então, quem mora por aqui sabe que não se deve ir perto daquelas pedras depois do anoitecer. Alguns que foram por curiosidade, como eu, voltaram para contar a história. Outros, meu tio disse, olhando para o chão, nunca mais foram vistos. Ele me contou também que o pai dele já tinha visto a velha uma vez quando era jovem e ficou doente por semanas depois disso. Fiquei no sítio do meu tio por mais 2 meses depois disso, mas nunca mais saí de casa depois que escurecia. Nas noites de lua cheia, trancava tudo e ficava bem quieto no meu quarto, com as janelas fechadas e cobertas. Mesmo assim, às vezes acordava no meio da noite com a impressão de ouvir aquela cantoria triste vindo de longe. Na última noite, antes de voltar para a cidade, tive a sensação de que alguém me observava pela janela do meu quarto. Não tive coragem de olhar, mas tenho certeza que ouvi uma risada baixinha, bem pertinho, como se alguém estivesse ali, esperando eu abrir os olhos. De manhã, quando fui me despedir do meu tio, notei algo estranho no batente da janela. Marcas de unhas compridas, como se alguém tivesse arranhado a madeira durante a noite. Meu tio viu também e ficou sério, mas não disse nada. Só me ajudou a carregar minhas coisas para o carro e antes de eu partir, colocou um terço pequeno no meu bolso. Leva isso com você, ele disse. Nunca se sabe quando vai precisar. Entendi o que ele quis dizer. Algumas coisas, quando a gente encontra, não deixam a gente ir embora tão fácil. É como se criassem uma ligação, um tipo de marca invisível que só elas conseguem ver. Dentro de mim eu sabia que aquilo não tinha acabado ali. Não sei explicar como, mas tinha certeza que a velha da pedra ia me encontrar de novo, não importa onde eu estivesse. Olhei uma última vez para o topo da colina antes de ir embora. E por um instante, achei ter visto uma figura de vestido escuro parada entre as árvores, me observando. Mas talvez tenha sido só minha imaginação. Até hoje não sei explicar o que vi naquela noite. Às vezes, tento me convencer que foi só imaginação, cansaço ou a luz da lua brincando com as sombras. Mas aí lembro daquele sorriso desumano, daquela risada que parecia vir de outro mundo, e sei que encontrei algo que não deveria existir. Agora moro de volta na cidade, longe daquele lugar, mas nas noites de lua cheia ainda acordo assustado, com a sensação de ouvir uma cantoria distante. E quando isso acontece, cubro a cabeça e fico bem quieto, porque sei que tem coisas nesse mundo que é melhor deixar em paz. E a velha da pedra é uma delas. Semana passada, aconteceu algo que me fez ter certeza que ela ainda me segue. Estava voltando do trabalho, já era noite, e passei por uma praça que tem um conjunto de pedras decorativas. Juro que ouvi a mesma cantoria baixinha. Não parei, não olhei, só apertei o passo e segui em frente. Mas sei que ela estava lá, sentada em alguma daquelas pedras, esperando eu me aproximar. O mais estranho é que quando cheguei em casa, encontrei folhas secas na soleira da minha porta. Folhas que só existem naquela região onde fica o sítio do meu tio. Como se alguém tivesse trazido um pedaço daquele lugar até a minha porta. Desde então, deixo uma luz acesa durante a noite e nunca mais saí sozinho depois do anoitecer. Porque sei que lá fora
Em algum lugar, tem uma velha cantando sua música triste, esperando que alguém curioso se aproxime para ouvir.